Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui no nosso meio. Mais uma vez, ó Pai, queremos dizer que a nossa vida é a Tua casa. Nós entregamos ela para Você, Jesus. Entregamos todo o nosso interior, entregamos o nosso coração, entregamos toda a nossa vida para Ti, Jesus. Venha nos incendiar, Senhor, venha nos incendiar. Aleluia. Venha nos incendiar, Jesus, venha nos incendiar, venha nos incendiar, venha incendiar as nossas vidas. Venha incendiar a Tua igreja, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Senhor. Oh Deus de amor, ó Deus de misericórdia, sem o Senhor nós não podemos fazer nada, sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, miseráveis homens que somos, miseráveis homens que somos. Venha, Senhor, a força do Teu poder, ó Pai, venha tocar em nós, venha tocar em nós, venha nos incendiar, venha nos encher, ó Pai, enche a nossa casa, Senhor, com o Teu amor, com a Tua alegria, com a Tua paz, com a Tua santidade, Senhor. Ó Senhor, incendeia, queima tudo aquilo que não é Teu, ó Pai, queima os nossos corações. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, nesta noite, ó Pai, porque nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai, glórias a Ti, ó Jesus, glórias a Ti, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és, ó Senhor, o nosso tudo, Tu és o nosso tudo. Sem o Senhor nós nada somos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos aceita, Pai, um dia o Senhor nos aceitou. Ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, nós Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou, ó Senhor. Estamos aqui, ó Senhor, porque nós precisamos de Ti, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor, e nos resgatou, ó Senhor, nos resgatou, ó Pai, do pecado, nos resgatou da morte. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. E venha falar aos nossos corações. Fala, Jesus querido, fala, Jesus querido. Fala aos nossos corações agora. Através da Tua palavra, Senhor, eu clamo a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, podemos sentar. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses 2, versículo 5 em diante. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. A gente tem sempre estudado aqui a palavra de Deus, ela sempre nos dá muitos exemplos de pessoas que buscavam a Deus, pessoas tementes a Deus, e todas as dificuldades que elas tinham para conseguir seguir nos caminhos de Deus. Todas as diversidades que elas passavam para poder caminhar no caminho de Deus. E nós aprendemos muito com estes servos de Deus, aprendemos muito com seus acertos e aprendemos muito com seus erros também, quando nós estamos conhecendo todos os personagens da palavra de Deus. Semana passada nós aprendemos sobre José. A pastora Paula falou sobre José, e é uma hora muito emocionante, eu também sempre me emociono quando leio na Bíblia
a hora que ele foi se revelar para os seus irmãos. E como ele chorou, como ele abraçou os seus irmãos, como ele agarrou os seus irmãos, aqueles irmãos que ele tinha tudo para odiar os seus irmãos, ele tinha tudo para detestar os seus irmãos, mas como ele abraçou aqueles irmãos, como ele acolheu aqueles seus irmãos. Então, nós vemos assim um exemplo da ação de Deus, do poder de Deus na vida de uma pessoa. Amém? E hoje, eu quero aprender sobre aquele que é o modelo de todos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre aquele que é modelo de todos nós. Que é aquele que é a razão de nós estarmos aqui. Um exemplo daquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Amém? Nós vamos aprender um pouco hoje sobre Jesus, sobre a sua andada, sobre a sua postura, como ele se comportava diante de várias situações diferentes na sua vida. E Deus, eu estou lendo novamente os evangelhos, e Deus foi falando muito comigo a respeito disso. E eu queria compartilhar um pouquinho disso, porque Jesus é o nosso modelo, é o modelo de todos nós. O modelo de todos os personagens bíblicos, o modelo de todo aquele que se diz cristão. Amém? Então vamos ler a partir do 5. O exemplo da humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Continuando ainda. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Aqui, apóstolo Paulo, dando a mensagem para a igreja. E ele começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isso que Deus nos chama, para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E como foi esse sentimento? E como Jesus agia? Como Jesus enfrentou a sua vida terrena? Como ele passou aqui pela vida terrena? Às vezes, nós colocamos Jesus, mas Jesus é Deus, não vale.
Jesus, ele estava numa posição muito superior à nossa, então não vale. Jesus não pode ser como o nosso exemplo, porque ele era Deus, e ele é Deus, como realmente ele é. Mas, na sua vinda aqui, para este mundo, a palavra de Deus fala, no 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que Jesus fez? Não valeria se ele tivesse algo mais do que nós temos hoje para viver a vida cristã. O que Jesus fez? Ele abriu mão de toda a sua divindade. Ele abriu mão de todos os seus atributos divinos e se tornou um semelhante a nós. Jesus se tornou um homem semelhante a cada um de nós. Ele abriu mão de tudo aquilo para que ele pudesse mostrar como que viver uma vida que agradasse a Deus. Então Jesus abriu mão de tudo isso. O primeiro Adão, que foi criado, ele falhou. Ele falhou porque ele quis ser como Deus. Quando ele foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele quis ser como Deus, ele desejou ser como Deus. E ele desobedeceu a Deus. E falhou. Assim também, nós, muitas vezes, queremos tomar o lugar de Deus. Queremos decidir as coisas na nossa vida, como o primeiro Adão, sem consultar a Deus, sem buscar a Deus, sem saber a vontade de Deus. O primeiro Adão falhou. Jesus foi o segundo Adão, a palavra de Deus diz, mas ele não explorou a sua posição e seguiu o caminho de humilhação até a sua morte de cruz, que era a morte mais humilhante naquela época. Jesus seguiu, se humilhou e seguiu, e não usou não explorou a sua posição e seguiu até o fim. Ele foi obediente até o fim. Amém? Glória a Deus por isso. A diferença entre Jesus e nós, existe sim uma diferença. Ele não trazia o DNA do pecado. Jesus não trazia o DNA do pecado, assim como o primeiro Adão também não tinha o DNA do pecado. Quando o primeiro Adão foi criado, ele foi criado perfeito, sem pecado. Mas ele desobedeceu, quis ser como Deus, quis ter o conhecimento do bem e do mal. Né? Desejou isso. O segundo Adão, Jesus, também foi criado sem pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo junto ao DNA de Maria, que era pecadora. E o DNA de Deus anulou o DNA do pecado em Maria. Então Jesus nasceu um ser santo. Jesus nasceu completamente santo. Só que diferentemente do primeiro Adão, ele foi obediente até o fim. E o que nós vamos ver agora, como ele conseguiu isso. Porque a oposição a ele foi muito grande. Mas ele abriu mão dos seus atributos. Ele estava como homem, como nós vimos aqui. Aí no 9, Deus fala assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando Deus o ressuscitou, quando Jesus aceitou ser obediente até a morte de cruz, quando ele aceitou a humilhação da humanidade, quando ele aceitou todo aquele desprezo do homem sobre ele, Deus o exaltou sobremaneira. Deus o ressuscitou e colocou à sua direita, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as coisas estão debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Deus concedeu um lugar supremo de majestade, autoridade total para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi obediente até o fim. E a palavra de Deus diz para nós assim, vocês foram alcançados por este poder. Paulo falava para a igreja, vocês foram alcançados por este poder. Agora no versículo 12,
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, nos fala? Que nós temos que alcançar a maturidade espiritual. Deus deseja que você, não quer que você fique a vida inteira engateando aqui como o Mateus, ou como o Miguel, né? Como uma criança a vida inteira engatinhando na vida espiritual. O que Deus nos fala? Desenvolvei a vossa salvação. Ninguém vai poder desenvolver para você. É você que tem que desenvolver a sua salvação. Esta é a palavra de Deus. Desenvolver a vossa salvação. E a igreja naquela época em que Paulo estava falando, a igreja em Filipe passava por um grande problema de divisão e contenda. E Paulo falava: vocês, irmãos, cresçam espiritualmente, amadureçam, alcancem maturidade espiritual, para que vocês possam alcançar a harmonia na presença de Deus. Quando ele falou isso para a igreja, ele fala: desenvolvam a sua salvação, alcancem maturidade espiritual. Nós temos que caminhar, não podemos ficar a vida inteira engatinhando como bebês espirituais. Porque ele quer que nós sejamos o quê? No 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Deus sabe que nós vivemos num mundo pervertido e corrupto. Deus sabe disso. Mas Ele nos chama para, no meio deste mundo pervertido e corrupto, nós temos o quê? Resplandecermos como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, que é o Evangelho. Divulgando o Evangelho, proclamando o Evangelho. Essa é a nossa função como luzeiros do mundo. Deus te chama para ser luzeiro do mundo, mesmo numa geração pervertida e corrupta que nós vivemos. Não adianta falar: esse mundo está ruim, esse mundo está cruel, esse mundo está isso. Deus sabe de tudo isso. Mas Ele chama para você se levantar contra tudo isso e ser luzeiro do mundo e pegar a palavra, preservar a palavra da vida, que é a pregação do Evangelho. Amém? E qual é o segredo para conseguirmos tudo isso? Como Jesus conseguiu se manter de pé, mesmo tendo aberto mão de todos os seus atributos espirituais? Como Jesus conseguiu enfrentar o inferno inteiro e conseguiu levar e ser obediente até a sua morte de cruz? Isso eu queria ver com vocês. Quais eram as práticas que Jesus fazia que o levaram ele a seguir nesse caminho? Jesus, como homem, sabia que para vencer, como homem que ele era, ele sabia que para vencer precisava estar em comunhão permanente com Deus. Jesus, sem comunhão com Deus, ele não tinha como vencer, ele não tinha como ser vitorioso. Jesus. E muitas vezes nós achamos que nós não precisamos ter tanta comunhão assim, não precisamos ter tanta busca assim. Vamos levando, basta ir uma vez por mês na igreja, uma vez por semana, basta talvez duas, basta ouvir uma mensagem aqui, uma mensagem ali, um louvor aqui, um louvor ali, e a gente acha que isso é suficiente para a gente realmente vencer todas as coisas, toda a oposição do inimigo, vencer todas as provações, vencer todas as dificuldades, vencer todas as armadilhas que o diabo prepara para aqueles que são seguidores de Jesus. Então, nós vamos ver então como Jesus fazia. Primeira coisa, vamos abrir lá em Lucas 2, agora nós vamos dar uma rodada por Lucas, vamos ficar basicamente em Lucas. Lucas 2, 46.
nós vemos aqui que Jesus, ele passou por todas as fases da vida. Ele viveu todas as fases da vida. Ele nasceu como uma criança, foi bebê, engatinhou. Ele passou por todas as fases da vida. Mas com 12 anos, ele já se estudava a palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus, e ele já estava em condição de discutir a palavra de Deus. Como nós vemos aqui no 2,46. 3 dias depois, eles tinham ido para Jerusalém, na festa da Páscoa, os pais e Jesus. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Todos se admiravam. Jesus estava com 12 anos aqui. E todos se admiravam com as suas respostas. E naquela época, quando você estava com um grupo de professores, os alunos, eles se levantavam e respondiam as questões dos mestres. Então os mestres faziam as perguntas e os alunos se levantavam e respondiam. E Jesus se levantava e respondia aquilo que os anciãos, aquilo que os escribas, aquilo que os fariseus estavam perguntando. E eles ficaram admirados com todas as coisas que Jesus respondia, porque Jesus com 12 anos era um profundo, já estudioso da palavra de Deus das escrituras sagradas. Ele já era um estudioso disso, com 12 anos de idade. Jesus não nasceu com a cabeça grande sabendo tudo. Ele foi aprendendo durante o seu crescimento. E tinha mais uma coisa, Jesus, como homem, como ser humano, era submisso a todas as leis que Deus estabeleceu. Aqui mesmo no Lucas 2, 51, no mesmo Lucas 2 diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Jesus ia passando por todas as fases da sua vida, e ele passou por todos os estágios de desenvolvimento, e ele era submisso, como manda a palavra de Deus. Ele era submisso aos seus pais. Jesus era submisso aos seus pais, e ele ia passando por cada fase, aprendeu uma profissão secular. Jesus aprendeu a ser carpinteiro e ajudou a sua família no exercício da carpintaria. Os estudos da palavra de Deus dizem que José morreu cedo e Jesus ajudou a sustentar a sua família com o seu trabalho antes que começasse o seu ministério, porque Deus tinha a hora certa, o momento certo para que Jesus começasse o seu ministério aqui na terra. Amém? Então Jesus cresceu como homem, como mostrando aqui a perfeita humanidade de Jesus. Amém? Aí depois nós vamos ver também que Jesus, ele começou o seu ministério a partir quando ele foi batizado e recebeu o batismo do Espírito Santo. Aqui no 3:21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, Jesus já orava. Olha aqui, não é que ele começou a orar a partir daqui. Ele já orava. Aconteceu o povo batizando, de novo, desculpa, no 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Antes de ser batizado com o Espírito Santo, antes de receber o poder do Espírito Santo, Jesus estava em oração. E nós vamos ver aqui alguns exemplos que a palavra de Deus cita. Ela cita só alguns exemplos, não cita tudo, porque a mesma palavra fala que se não dava para escrever tudo o que aconteceu. Algum exemplo de momentos importantes que aconteceram, decisões importantes durante a vida de Jesus.
Jesus se retirava para orar, Jesus se colocava para orar, ele buscava a comunhão e a orientação do Pai. Amém? Mais uma vez aqui, também vamos orar no Lucas 5. E foi depois desse batismo, depois que ele recebeu o Espírito Santo, que ele realmente começou o seu ministério. Lucas 5, 16. (16 e 17). Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Não, estou lendo no 4. Perdão. 5:16. É isso mesmo? 5:16. Agora achei. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus já tinha recebido o Espírito Santo. Jesus já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas ele sabia que para vencer o mal, para vencer as trevas, para vencer o pecado, para vencer toda sorte de males deste mundo, ele tinha que estar em comunhão com Deus, tinha que estar em oração. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que no 17, num daqueles dias, estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Amém? Jesus orou, Jesus buscou o poder de Deus, e aí ele se lançava na obra de Deus, se lançava na missão que Deus o tinha chamado para demonstrar e para glorificar o nome de Deus e para abençoar as pessoas que vinham ao seu encontro. Mas Jesus orava, ele buscava a Deus, ele se colocava aos pés do Senhor. Todo momento, antes de uma coisa que Deus ia fazer, estava lá Jesus buscando a comunhão do Senhor. Antes da escolha dos 12 apóstolos, escolher 12 apóstolos parece fácil, mas seriam as pessoas que iriam continuar e que iriam implantar a igreja, as pessoas que iriam dar continuidade ao ministério, à pregação do Evangelho, que iriam orientar a igreja, que iriam capacitar a igreja, que iriam formar a igreja que Jesus criou. Porque a igreja é algo que saiu do coração do Senhor, a igreja é algo que saiu do coração de Deus. E eles iam dar continuidade. Não é fácil você escolher. Hoje em dia, para você escolher uma pessoa para te ajudar no trabalho, para você escolher uma pessoa para ajudar na igreja, você tem uma responsabilidade muito grande para isso. Então Jesus tinha que escolher as pessoas certas, as pessoas que Deus queria exatamente para aquele ministério. Então nós vamos lá em Lucas 12. Lucas 12, olha aqui, se eu me errei. Não, é 6:12, perdão. Eu peguei o 12 aqui na frente. Perdão. Eu peguei, estava o número 12, mas é a escolha dos 12. 6:12. A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim do quê? E passou quanto tempo? A noite orando a Deus. E na sequência, ele escolheu, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aí vem. Você tem consultado a Deus em todas as decisões que você tem que fazer na sua vida? Você tem colocado diante de Deus? Você tem buscado a orientação de Deus para as decisões que você tem que tomar na sua vida? Você tem confiado
que Deus vai te dar a decisão certa, que vai te dar a resposta certa, que vai te dar o caminho certo. Jesus não confiava nele como homem, por isso ele ia lá, orava, passou uma noite inteira para que Deus confirmasse no seu coração qual seriam aquelas pessoas que deveriam ser escolhidas. Amém? Outro momento importante, quando Pedro confessou quem Jesus era, quando ele perguntou, em Lucas 9, 28. Antes da transfiguração. Foi o momento, aquela apoteose que teve, que os apóstolos, a gente vê que Jesus tinha sempre chamava Pedro, João e Tiago, sempre chamava eles, para estarem próximos desses momentos. E então teve aquela transfiguração quando apareceu Moisés e Elias, algo espantoso, algo maravilhoso, algo sobrenatural, algo para realmente nos encher e para nos edificar, e para nos fazer assim realmente ver o poder e a manifestação do poder de Deus. Amém? Aí antes dessa situação, estamos no 28, né? Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito do quê? De orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes se resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados viram a sua glória e os 2 varões com que eles estavam. Ao retirarem-se esses de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés, a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Não sabia o que falar, falou isso, né? Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz surge Jesus sozinho, eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Você quer ver o sobrenatural de Deus agindo na sua vida? Busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração. Nós somos melhores que Jesus? Não. Jesus orava e muito. Jesus orava e muito, e ele via o agir sobrenatural de Deus na vida dele. Amém? Quando também, no momento antes da traição, Jesus já estava no final para cumprir o propósito para o qual ele tinha chamado. Lucas 22. Jesus estava chegando ao final, já estava em Jerusalém, já estava a ponto de ser traído. Ele sabia disso, sabia que o momento mais doloroso da sua vida aqui na terra, o momento mais triste, mais sofrido, além da rejeição e todas as demais coisas, estava chegando. Que a hora certa, a hora mais difícil da vida de Jesus, estava chegando aquele momento. E aqui diz assim, vamos ler a partir do 39. E saindo, como de costume, para o Monte das Oliveiras, como de costume, onde ele iria orar. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, no 40, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou-se cerca de 1 tiro de pedra, e como? De joelho orava. De joelho. Jesus se humilhava na presença de Deus e de joelho orava.
De joelho Jesus orava. É um exemplo para nós. Muitas vezes nós não temos essa submissão assim, essa coisa assim, achando, não, Jesus, posso orar de qualquer jeito. Mas de joelhos Jesus orava, mostrando total submissão ao Senhor. E dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. E estando, estava fácil? Era tranquilo? Jesus estava saltitando porque ele ia morrer na cruz? Não. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus sabia qual era o segredo, para que eles fossem vitoriosos. Jesus sabia qual era o segredo e sabe e nos fala qual é o segredo para nós sermos vitoriosos na nossa vida, contra todas as investidas de Satanás, contra todos os males que ele quer jogar contra a sua vida. Jesus sabe qual é o segredo. Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus, para poder suportar aquele momento mais difícil da vida dele, como homem, ele orou intensamente, porque naquele momento o inferno se levantou contra Jesus. O inferno inteiro queria tentar desanimar Jesus para seguir em frente. O inferno inteiro se levantou para tentar desestimular Jesus, para tentar mudar a ideia de Jesus. Mas Jesus orava intensamente e a tensão era tão forte, a tensão era tão grande, que ele chegou a transpirar sangue. Isso, na medicina, é algo que é possível acontecer quando uma pessoa está debaixo de uma pressão e de uma tensão tremenda. Isso é possível biologicamente acontecer. E Jesus suou sangue, porque a pressão que ele estava recebendo naquele momento era tão grande para que ele desanimasse, para que ele não seguisse, para que ele parasse por ali, para que ele chamasse os exércitos dos céus e viessem defendê-lo, como ele disse. Que ele podia fazer, mas ele permaneceu fiel e obediente a Deus. Aleluia! Glória a Deus, porque por causa disso nós estamos aqui hoje. É por causa desse momento de Jesus, dessa perseverança de Jesus, que nós estamos aqui hoje e fomos resgatados pelo seu poder. Amém? Glória a Deus por isso. E Jesus seguiu em frente. Ele não esmoreceu. Jesus estava sempre em lugares solitários e orava. E ele nos incita a orar também. Lá em Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, quando você vai anotar todas as vezes que Jesus estava orando, você vai ficar impressionado com isso. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui ele vem com o Pai Nosso, mas eu queria até o versículo 9. Pule para o 9. 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus cumpriu o seu ministério. Foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus foi até a morte de cruz, abrindo mão de todo qualquer atributo que ele tinha, como Deus está.
Foi pelo poder do Espírito Santo que ele venceu a todo e qualquer tipo de tentação. Amém? Como ele diz aqui, Lucas 4:1. Abre lá também Lucas 4:1. Lucas 4:1. Jesus, cheio do quê? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E aqui vem a todas as ações, as investidas de Satanás para tentar derrubar Jesus. Mas Jesus venceu. Jesus foi vitorioso, porque ele orava, ele se enchia do poder do Espírito Santo, e assim ele desenvolveu a sua vida aqui na terra. Era Jesus. Quanto mais nós não precisamos disso. Quem somos nós para dizer, não preciso orar tanto, não preciso ler tanto a Bíblia, não preciso buscar tanto a Deus, e ainda quer ser vitorioso, ainda quer alcançar a vitória? Aqui está nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso mestre, ele é o nosso Deus. Ele está aqui, da Bíblia está relatado, para que nós possamos acordar e mudar as nossas atitudes. Isso tem que provocar mudança de atitude na nossa vida. Isso tem que provocar mudança de hábito. É difícil mudar. Nós estamos tão acostumados numa rotina que é muito difícil a gente mudar. O diabo nos prende na rotina. Ele nos amarra na rotina. Mas se você não der um basta, se você não quebrar isso, se você não arrebentar isso, você vai continuar vivendo na mesmice toda a sua vida. Agora Deus te chamou para você desenvolver a sua salvação, para você amadurecer espiritualmente, para você crescer e ter vitória sobre todas as coisas, todos os males que têm assolado a sua vida, que têm assolado a sua família, que têm assolado o seu trabalho, todos os males que têm assolado a sua vida pessoal. Jesus te chama a vencer, Ele te chama a se desenvolver. E mais recebereis poder, como Ele fala lá em Atos 1:8, antes de subir aos céus, depois de ressuscitado, depois que Jesus ressuscitou, Ele falou lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Eu falo, nós estamos nos confins da terra, porque naquela época o Brasil nem existia. Nós somos confins da terra. Chegou aqui. Chegou o Evangelho aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus por isso. Aleluia. O Evangelho chegou aos confins da terra. Né? Então, o segredo da vitória do nosso Senhor é a oração. Que traz o poder do Espírito Santo. É a comunhão com Deus. Em outras palavras, a comunhão com Deus. Não adianta, gente. Pode espernear, pode se irritar, pode fazer o que for. Pode mudar de igreja quantas vezes quiser, pode fazer o que quiser, mas o segredo está na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com o Senhor, para alcançar uma vida de vitória. O mundo acha que Jesus foi derrotado, não, o Jesus foi vitorioso, porque o que o diabo queria é que ele dissesse, não vou. O que o diabo queria é que Jesus desistisse, e ele fez de tudo para isso, como nós vimos aqui. Mas Jesus, pela comunhão que ele tinha com Deus, pela busca de Deus, como o segundo Adão que ele era, ele foi até o final. E hoje está exaltado à direita do Deus Todo-Poderoso. E sobre o nome dele, todo joelho se dobrará. Um dia, todo joelho se dobrará. Todo joelho, sem exceção, desde a criação do mundo até agora. Pode ser a autoridade que for, pode ser quem for, pode ser a pessoa famosa que for. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E vamos já encaixar nisso agora. Vamos já nos encaixar no mesmo estilo de vida de Jesus. Vamos nos aprovar, vamos a receber e adotar na nossa vida o mesmo estilo de vida de Jesus. Amém? Feche o seu olho agora.
Peça a Jesus agora que Ele te ajude a viver como Ele viveu. A quebrar, às vezes, as amarras, a rotina da vida, as preocupações deste mundo, que tem te impedido de você desfrutar desta comunhão com Deus e de viver uma vida vitoriosa, como Jesus viveu, manifestando o poder de Deus, manifestando a glória de Deus. Foi para isso que Jesus te chamou, foi para isso que Jesus me chamou. Peça a Ele agora, do fundo do seu coração: Jesus, me ajuda a ter mais comunhão contigo. Me ajuda, Senhor, a quebrar a minha rotina de vida, que tem impedido, que tem me afastado de ter mais comunhão contigo e de buscar mais o Senhor. Ora o Senhor agora do seu coração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, porém se afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Jesus amado, o Senhor escutou a oração de cada vida aqui nesta noite. O Senhor não rejeita a nossa oração, o Senhor não rejeita nenhuma oração que é feita de coração. Por isso, ó Senhor Deus, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos servos melhores, a sermos pessoas melhores na Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, ó Pai amado, a termos mais comunhão contigo, para que possamos desfrutar, ó Senhor Deus, ó Pai, de todas as bênçãos que o Senhor tem prometido para cada um de nós, bênçãos que o Senhor já pagou ali naquela cruz com o Teu sangue. Nos ajuda, Jesus, neste propósito. Nós clamamos a Ti, ó Senhor. Venha nos encher agora, venha falar conosco, venha nos revestir agora. Nós clamamos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.